Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser de tutorial de instalação do Postgres no Ubuntu. Na maioria dos cenários, quando a gente fala de servidores on-prem ou on-premise, né, a gente está lidando aí com servidores derivados do Linux. Eu utilizo o Ubuntu desde sempre e acredito que a maioria usa o Ubuntu. Mas enfim, o passo a passo é relativamente parecido, que vai mudar ali é o gerenciador de pacotes que você vai estar utilizando, né? E além disso, executar alguns comandinhos aí, só para a gente poder ver realmente como que está estruturado, como que já vem pré-instalado o Postgres na nossa máquina. Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Antes de a gente começar a instalação, eu vou deixar aqui em cima, caso vocês queiram verificar quais são as principais diferenças entre o MySQL e o Postgres e quando utilizar, porque eles são os principais bancos de dados open source utilizados pelo mercado. Então, tem alguns cards aqui em cima, vão ter alguns cards ao longo do vídeo para que vocês possam ver assuntos relacionados a bancos relacionais e SQL, tá bom, gente? Então, bora lá para instalar o Postgres no Ubuntu. Bom, pessoal, a primeira coisa a ser feita é dar o sudo apt update. Eu já fiz isso, tá? Até vai estar um pouquinho diferente, porque eu tenho alguns pacotes aqui que já foram baixados e que ele não consegue atualizar, de alguns programas aqui que estão sendo depreciados. Então, eu não vou rodar, só para não dar susto em vocês, mas é justamente isso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, como o Postgres não está disponibilizado aí de maneira tradicional para a gente do repositório, a gente precisa baixar primeiro os pacotes necessários para a instalação dele via sudo apt-get install, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colar esse carinha aqui, que é um sudo sh está muito associado ao batch, e a gente vai estar puxando de um diretório específico, que é esse carinha aqui, tá? O nosso release que a gente precisa e adicionando ele a este caminho aqui de uma lista específica dentro do nosso SO. Existem alguns tutoriais, pessoal, que falam para você instalar dessa forma aqui a chave, tá? Associada aí ao Postgres. Mas isso aqui está depreciado, tá? Essa maneira de ser utilizado. Você pode fazer, não tem problema nenhum. É que uma hora isso vai ser descontinuado. Então, a gente vai utilizar esse outro carinha aqui. Vou dar um paste. Ok, tudo certo. Sudo apt update. Daqueles pacotes que eu já tinha comentado com vocês, alguns acabam falhando, mas sem problemas, é de uma outra questão, não está relacionado ao Postgres. E agora o próximo é sudo apt get install. E eu vou instalar especificamente a versão 15 do Postgres, tá? Opa, não, muitas possibilidades. É somente 15 mesmo. Quando a gente especifica Postgres, no caso PostgreSQL 15, ele vai baixar mais 3 pacotes para a gente. E está lá descrito quais são os pacotes no tutorial que vai estar dentro do site Simplificando Redes, tá? Se eu não quisesse colocar o Y, era só colocar o "-y" aqui no final, tá? E estava tudo certo. Enquanto isso, ele vai começar a instalar e atualizar o Postgres. Ok, feito. Agora eu vou dar mais um update. Opa, erro de digitação. Ok, existem algumas pendências ali que depois eu conserto, de outra história novamente. Qual o próximo passo agora? A gente instalou. Eu preciso verificar se ele está funcionando ou não, certo? Então, a gente vai estar utilizando o systemctl, tá? A gente vai estar utilizando esse command line aí do próprio Linux para a gente estar verificando o status do nosso serviço, que é PostgreSQL. Pode ser somente assim ou .service. Okay? Das duas maneiras funciona. Agora a gente precisa verificar se está tudo certo. Beleza, funcionou. Deixa eu tirar aqui só para mostrar para vocês que vai. Funcionou também. Então, eu já sei que o meu Postgres está ativo. Agora, o que a gente precisa fazer? Acessar o Postgres propriamente dito, certo? Entrar no banco de dados. Só que para isso a gente precisa modificar, ou melhor, atribuir uma senha ao usuário root. Sudo -u. E eu vou estar falando o seguinte, olha, o usuário é o Postgres dentro do PSQL. Estou no Postgres, tá? Então, se eu der aqui, consigo ver. Um /L eu consigo ver quais são os bancos de dados. Mas o que me interessa aqui agora é um alter user, qual que é o usuário que eu quero modificar, o Postgres. E o que eu quero modificar especificamente? A minha password, certo? E aí eu preciso atribuir uma password para esse carinha. Eu vou botar aqui uma coisa, porque é ambiente de teste, não tem problema nenhum. Isso aqui depois se modifica, tá? Então, authorize a Postgres password e a senha que eu preciso modificar. Dando tudo certo, ele vai te mostrar ali um alter role. E ok, tá tudo certinho, foi modificado. Para eu sair, /Q.
É um bocadinho diferente do MySQL para quem está acostumado, né? Então, deixa eu dar um clear aqui. Uma coisa que a gente não verificou, a gente instalou o Postgres, né? E qual que é a versão que está instalada? Como é que a gente verifica isso? PSQL, version. Perfeito. Versão 15.3 é a mais atualizada possível. Então, tá tudo certinho. E agora, como que eu entro com o meu usuário root, que é o Postgres, com a nova senha? PSQL, -h, localhost, que é onde está instalado o meu servidor, né, o SGBD, menos o Postgres. E agora, eu vou colocar a senha. Tudo certo, entrei. Vou verificar agora as tabelas e os bancos de dados já estão instalados. Olha só, por padrão, nós já temos 3 bancos de dados instalados. No Postgres, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um /c, por exemplo, template 0, né? Que pelo jeito ali são bancos de dados específicos para que você possa estar treinando. Opa, ele verifica o seguinte, olha, connection to the server at localhost, falta o database 0 is not currently accepting connections previous connection kept. Ele não está aceitando conexões. Ok. Então, conectamos, então, com o Postgres, tá? Então, ele fala aqui, dá uma mensagem, fala SSL connection, me dá aqui o protocolo e a cifra e tudo mais, e vou estar conectado agora com o banco de dados Postgres como usuário Postgres, tá? O template 0 a gente não conseguiu, mas isso deixa para um outro vídeo para a gente poder estar mexendo bastante no Postgres, ok? Em outro vídeo a gente manipula bastante e sana todas as questões, tá? Então, se eu quiser verificar quais são as tabelas /dt, eu consigo verificar, não encontrei nenhum relacionamento. Então, o que acontece por padrão é que o Postgres não vem com nenhum banco de dados, né? Não vem com nenhuma tabela, nenhum esquema criado. Por isso ele me retorna did not find any relations, ou seja, não encontrei nenhuma relação, nenhum relacionamento. Ok, então, gente, se eu quiser sair, eu dou um /q, perfeito? E tá tudo certo. A gente verificar novamente, puxando aqui para cima, o status do Postgres, ele está ativo. E aí, ele está instaladinho, tudo certinho. Tudo bem, pessoal, fizemos a instalação e ela vai ser ótima para que a gente possa, em próximos vídeos, estar destrinchando o SQL junto com o Postgres. Juliana, SQL não é a mesma coisa? Tem diferenças, tá, gente? Na verdade, o SQL é um padrão, é uma normativa, mas cada SGBD implementa a sua maneira, os seus comandos próprios para poder estar manipulando os dados. E aí, a gente vai ter alguns vídeos para destrinchar sobre esse assunto, tá bom? Então, se faltou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tem algum tema interessante, relevante que você queira ver simplificado, fala aqui pra gente, que quem sabe vira um vídeo do Simplificando Redes. Até a próxima!